Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Como vocês têm acompanhado, nós temos tratado sobre cada um dos capítulos da Confissão de Fé de Westminster. E nós começamos aqui pessoalmente nessa igreja, a pandemia nos afastou por um tempo, estamos dando continuidade através dessa plataforma YouTube. Não é o ideal. O ideal é que estivéssemos face a face um com o outro. Mas é o que Deus nos permite fazer neste momento. Por isso, tenhamos paciência, tenhamos perseverança, porque em breve Ele deve nos restaurar à normalidade. Bom, na semana passada vocês viram que nós falamos sobre a igreja. Foi uma aula muito boa e ela demonstra o relacionamento que Deus tem com a sua igreja, com aquela a quem Ele tem preparado. Vimos que tem uma igreja visível e uma igreja invisível. Se você ainda não assistiu, entre aqui no nosso canal, assista e assista as anteriores também, porque são ensinamentos preciosos. Mas hoje, dando continuidade ao relacionamento de Deus, nós já vimos no capítulo 25 como Ele se relaciona com a sua igreja, e hoje nós vamos ver em especial este relacionamento com o indivíduo, um a um, e as consequências desse relacionamento que temos, particularmente com Deus, no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Por isso esse capítulo se chama da comunhão dos santos. Antes de começarmos, eu gostaria de lhe convidar a orar comigo. E esse é o momento mais importante, é quando falaremos com Deus, pediremos dEle toda a sabedoria para entender sobre este assunto. Feche seus olhos e ore comigo aí na sua casa. Senhor, como é bom conhecer a Ti, ó Pai. Ao conhecer a Ti, a Tua glória se revela a nós, a Tua santidade se revela a nós, os Teus atributos, ó Pai, se tornam claros pela revelação da Tua palavra. E ao mesmo tempo, tomamos conhecimento da nossa situação, necessitados de Ti. Estamos aqui, ó Pai, para dar glória ao Senhor. Que este estudo desta lição, ó Pai, não seja apenas para satisfazer o nosso intelecto, mas que seja para a transformação das nossas vidas e para que conheçamos mais o Senhor. Por isso, sê conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma breve recapitulação, e eu acho que isso aquece os nossos corações. Vocês se lembram o que foi a Assembleia de Westminster? Quem foram os homens que escreveram esse texto? Tem muitos vídeos no YouTube. Eu lhe convido a ir atrás disso e saber como é que esse texto nasceu, qual era o contexto. É uma história realmente muito interessante. Mas no capítulo 26, eles escrevem apenas 3 parágrafos. É bem curtinho. E nós vamos ler cada um deles e entender o que podemos extrair destes textos. É importante dizer que nós estudamos esses textos porque eles são fundamentados na Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É o nosso único texto sagrado. É a única coisa que entendemos como palavra verdadeira de Deus. O que estamos estudando aqui não teria nenhum sentido se não tivesse fundamentado nas Escrituras. Por isso, aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, nós vamos colocar a lista de vários textos que foram estudados, discutidos profundamente por anos para que este conteúdo fosse condensado dessa forma. Por isso, não se contente apenas com o que vamos dizer, mas vá no texto e os estude, tá bom? Um a um. Eu vou começar lendo um texto que resume todo esse nosso estudo de hoje. E ele está lá no livro de Romanos, no capítulo 12. Nós vamos ler os versos 4 e o verso 5. Versos 4 e 5.
Abra aí na sua Bíblia, se você tiver a oportunidade, pegue aí, não deixe de manusear a palavra do Senhor. Romanos 12, versos 4 e 5 dizem assim: porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um corpo. Esse é o texto que nos conduzirá nesta reflexão. Mas vocês lembram que eu falei que existem 3 parágrafos neste capítulo? Eu vou adiantar um pouquinho o que cada um fala. No primeiro parágrafo, eles vão dizer a respeito do relacionamento que Deus tem com cada um de nós, como nós nos unimos a Ele. No segundo parágrafo, nós vamos entender como nós nos relacionamos uns com os outros. E ainda no terceiro e último parágrafo, nós vamos entender os limites desse relacionamento. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro parágrafo do capítulo 26 diz assim, é bem curto, acompanhe comigo. Vou pedir para colocar aqui na tela. Apareceu, né? Vamos lá. Todos os santos que pelo Espírito de Deus e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm comunhão com Ele em suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. Estando unidos uns aos outros no amor, eles participam dos mesmos dons e graça. Estão obrigados a cumprir os deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. Para entender essa lição, nós temos que usar uma ilustração. Um corpo humano. Imagina um corpo. Nós temos a cabeça, nós temos os olhos, nós temos o nariz, a boca, nós temos o ouvido, o coração, nós temos a pele que envolve todo o corpo, os ossos que lhe dão estrutura. Como vimos no texto de Romanos, o corpo é composto de muitas partes, mas cada uma delas tem funções diferentes. Mas existe uma parte que interpreta todos os nossos sentidos, tato, audição, olfato. Existe uma parte que dá estímulos para que os músculos se estendam ou se contraem, onde vários impulsos elétricos coordenam todo o nosso corpo. E é o nosso cérebro, é a nossa cabeça, onde a maior parte dos nossos sentidos estão posicionados. E nós estamos vendo, tanto pelo texto da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 26, quanto pelo texto de Romanos, que esse corpo, que é a igreja do Senhor, tem um cabeça, Jesus Cristo. É Ele que coordena todas as funções desse corpo. É Ele que dá sentido a todos os sentimentos desse corpo. Esse cabeça é Jesus. O corpo como um todo é a igreja. Mas hoje nós vamos ver que cada uma dessas partes está interligada com um propósito específico a este cabeça. Deus se relaciona conosco e nós fazemos parte desse corpo. Não, nós não somos cabeça, mas nós somos mãos que carregam, nós somos corações que bombeiam o sangue, nós somos os músculos que dão movimento a este corpo. E é por isso que existem pessoas tão diferentes, e é por isso que Deus dá dons tão diferentes às pessoas, para que na unidade de um corpo e nessa multiplicidade de dons, o corpo seja completo, ele tenha capacidade de agir completamente. Então nós vemos que as pessoas são diferentes, mas que todas elas estão conectadas ao cabeça. Eu posso dizer que eu sou corpo de Cristo se eu não estou conectado a Ele? Não. E nós vamos ver já já que para me conectar a Ele eu tenho que me conectar com os meus irmãos.
Mas a parte mais importante que eu tenho a dizer é que um dedo sozinho não faz parte de um corpo, mas está morto. Se eu tiro esse dedo aqui desta mão, ele rapidamente morre. Se eu tiro qualquer parte do meu corpo, a morte. Por isso, nós precisamos estar inseridos nesse corpo de Cristo. E nós nos conectamos a Ele, de forma que a mão, ela é a mão do cabeça. Nós somos membros de Jesus. E por estarmos unidos a Ele, nós partilhamos de algumas coisas importantíssimas que esse texto nos traz. Sua graça, sofrimento, sua morte, sua ressurreição, sua glória. Olha, o que isso quer dizer? Você lembra de como eu e você estávamos? Condenados? Vocês lembram que pelo pacto das obras, e Deus diz, sede obedientes, fazer isto, e nós o traímos, e havia uma condenação para todo aquele que traísse, e por estarmos ali representados por Adão, aquela condenação recai sobre nós? Nós estávamos mortos. Isso é muito importante. Mas Cristo, Jesus, o próprio Deus, se faz homem e morre em nosso lugar. Porque estamos neste corpo de Cristo, temos este relacionamento individual com Ele, nós fazemos parte deste pacto de graça. Nós fazemos parte dessa escolha que Ele tem para conosco sem merecimento algum. E é isso que significa fazer parte da sua graça, é parte da sua salvação. Nós podemos dizer também que fizemos parte do seu sofrimento. Sim, Jesus, Ele vem e Ele desenvolve o seu ministério. Ele sofre amargamente enquanto aqui como homem, de forma que Ele compreende todas as nossas dores. Não existe dor que você possa estar sentindo, ou algum sentimento que possa tomar ao seu coração que Ele não conhece e que Ele não tenha participado. Nós com Ele participamos e Ele principalmente conosco participa de todos os sofrimentos possíveis. Mas não para por aí, nós partilhamos com Ele a sua morte. Sabe aquela condenação? Ela não foi expirada, ela não foi esquecida, ela foi cumprida. Quando Jesus sobe ao madeiro, quando Jesus se entrega naquele ato de tamanho amor, como partes de seu corpo, com Ele também fomos crucificados. Ele morre a nossa morte e nós morremos com Ele. Mas o seu ministério não termina com a morte. Ele ressurge, Ele é ressurreto, Ele ressuscita. E porque Ele morreu e ressuscitou, estando como partes desse corpo, eu e você com Ele também morremos, e com Ele também vencemos a morte e ressuscitamos para uma vida eterna com Ele. Ali Jesus inaugura no seu ministério, na sua morte, na sua ressurreição, um tempo escatológico dos últimos tempos. Nós vamos ver isso ainda mais lá para frente. Mas com Ele já agora somos participantes de sua glória. É isso que significa estar em Cristo, sermos corpo de Cristo, é participarmos de todo esse processo maravilhoso de salvação que Ele desenvolve comigo e com você. Louvado seja o Senhor Jesus. Estamos unidos a este corpo e por isso fazemos parte dessa maravilhosa salvação. Meus irmãos, sermos convidados a sermos corpo de Cristo é um privilégio muito grande. Muito, 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 muito grande. Porque é assim, e somente assim, que alcançamos a salvação. É importante dizermos que
quando a gente pronuncia Deus está presente neste lugar. Deus não habita nessas cadeiras aqui da igreja, nesse templo que pode estar cheio ou vazio. Jesus, Ele habita no meu e no seu coração. Ele está em nós como nós estamos nele. Nós somos agora, sim, imagem e semelhança, não que havíamos deixado de ser, mas nós estamos pela santificação nos tornando cada vez mais como Ele. Quando dizemos que Deus está presente neste lugar, é porque nós, como santos do Senhor, como membros desse corpo do Senhor, estamos presentes aqui, e Ele está em nós, e nós estamos nele. Louvado seja o Senhor Jesus. Bom, meus irmãos, agora nós vamos continuar no segundo parágrafo deste capítulo, que diz assim: os santos são, pela profissão de fé, obrigados a manter santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na realização de outros serviços espirituais que contribuam para a sua mútua edificação. Também é obrigação deles socorrer uns aos outros em coisas materiais, de acordo com a sua capacidade e necessidade. Essa comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Bom, meus irmãos, nós entendemos que nós somos membros de um corpo cujo cabeça, o dono, é Jesus Cristo. Mas eu queria voltar nessa ilustração e te fazer uma pergunta. Este dedo bem aqui, como é que ele está conectado à cabeça? Através da mão. Está conectado através de braço, antebraço, ombro, pescoço. Se a gente for a um nível ainda mais profundo, cada átomo está conectado ao outro. Cada célula interage uma com a outra. É possível que eu conecte a minha mão direto à minha cabeça, sem que haja nenhum conector entre eles, uma conexão direta, um com um? Eu digo, não é possível. Nós estamos conectados ao cabeça quando nós estamos conectados uns com os outros. Olha, veja bem, a unha está conectada ao dedo, que se conecta à mão. E nós nos conectamos uns aos outros da mesma forma. O que nos une ao Senhor? O que rege o seu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo? Não é o amor? Não é a graça? Quando eu digo que o que me une a Cristo é o seu amor, eu estou dizendo que o que me une ao corpo é o amor. Mas olha só, eu não estou conectado, por essa analogia, direto ao cabeça, mas eu estou aglomerado, cada membro com o seu membro auxiliar, com as suas células com células. E se o que me conecta a Cristo é o amor, e o amor é o que me conecta, célula com célula, é o que me conecta com os meus irmãos. Vocês lembram que um membro sozinho não está vivo? Um dedo sozinho arrancado de corpo não está vivo? Mas um membro também está conectado ao corpo. Se é por amor a Cristo, é por amor aos meus irmãos também. Olha que interessante. Por isso que eu não posso dizer que alguém está conectado com Cristo se ele não faz parte da comunhão dos santos, se ele não está reunido com outros irmãos, se ele não faz parte de um sistema onde as pessoas são diferentes, onde cada um tem o seu dom para que a obra seja realizada por completo. Ora, um dedo não é um corpo, mas ele é parte de um corpo, e ele só está vivo neste corpo. Vamos repetir isso muitas vezes para que fique claro. Por isso, meu irmão, se você não está na comunhão de uma igreja, olha, ou você está morto, ou você está quase morto.
Preste bem atenção. Se você não está fazendo parte da comunhão de uma igreja, não precisa ser da IPLS, não precisa ser da Igreja Presbiteriana do Brasil, pode ser de qualquer igreja. Não estamos aqui para defender e nem acusar nenhuma denominação, tá bom? O que nós estamos aqui para dizer é que só está conectado verdadeiramente com Cristo aquele que está conectado em comunhão com os seus irmãos. Sim, às vezes o dedo se corta e aquilo causa dor no corpo inteiro. E às vezes a outra mão fala assim: por que eu tenho que partilhar daquela dor com aquele irmão? Eu estou perfeito, em perfeito estado. Olha, isso não é pensamento de corpo. Nós somos chamados a compartilhar de todos os sentimentos. E é com essa analogia que nós entendemos quão importante é a comunhão. Eu estou agora, nesse momento, com esse pé aqui engessado, fiz uma cirurgia, mas o meu corpo inteiro dói, porque a perna esquerda está tendo que suportar todo o peso do meu corpo. Quando eu estou com as muletas, as minhas axilas têm que suportar o peso do meu corpo também. Ora, por que eu tenho que suportar se a cirurgia foi feita apenas do pé direito? Eu tenho que fazer isso porque se eu não fizer, aquela perna morrerá e todo o corpo suportará aquela perda. É importante que vivamos sempre em comunhão uns com os outros. E meus irmãos, não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra do Senhor, é a recomendação do Senhor. Que corpo comemora a perda de um membro? Olha, a gente comemora quando um vírus é extraído, quando uma bactéria é derrotada. Existem algumas coisas que às vezes adentram no corpo e que não fazem parte dele. E aí sim nós precisamos expelir. Mas aquele que faz parte do corpo, ele é necessário porque ele exerce uma função específica ali dentro. Isso é o ensinamento do Senhor para nós, tá bom? E aí, dessa forma e com essa compreensão, eu chego a uma conclusão. Eu tenho que fazer tudo o que tiver ao meu alcance pelo bem daquele que faz parte do mesmo corpo que eu. Eu tenho que fazer tudo o que eu puder para que esse meu pé direito seja recuperado o mais rápido possível. Por isso que meu pé esquerdo não se incomoda com as dores que ele sente, porque ele sabe que ele está suportando o peso desse corpo nesse momento para que o pé direito se restaure. E dessa mesma forma deve ser a comunhão entre os santos. Meus irmãos, visitar, aconselhar, não é função só do pastor, não é função só dos presbíteros. Conhecer as viúvas, os órfãos, acalentar aqueles que sofrem, não é função só dos diáconos. A palavra do Senhor nos diz para fazermos isso uns aos outros. O corpo age unido pelo seu próprio bem. Por isso, quando você entra na igreja e vê um irmão que às vezes está ali sofrendo, chorando, ore por ele. Se você tiver intimidade com ele, o conhecer, sente-se ao lado dele. Fala: meu irmão, não sei o que tu está passando não, mas eu estou contigo, porque o teu sofrimento dói em mim. E o dia que tu estiver bem, a tua alegria vai ser também a mesma alegria, porque nós somos parte do mesmo corpo. É por isso que choramos com os que choram e nos alegramos com os que se alegram. Por isso, se você vê o teu irmão em pecado, aconselha, estuda a Bíblia e não fala para ele assim: meu irmão, tu tem que ler a Bíblia. Não exclui ele da tua comunhão, mas fala: meu irmão, vamos ler junto a palavra do Senhor, vamos estudar junto o que o Senhor fala nisso. O que você entendeu sobre esse texto? E aí o Espírito Santo trabalhando naquele coração pecaminoso, aí você dá uma palavra de exortação. Ó, meu irmão, eu vi que essa tua prática aí está errada. Tu está se perdendo pelo caminho do álcool. Meu irmão, olha, eu vejo que você tem perdido alguns compromissos. Isso é muito sério,
tá bom? Então, essa comunhão, e me perdoem ser prolixo neste momento, é para ser enfático. Nós temos que fazer tudo o que tiver ao nosso alcance pelo bem do meu irmão, porque sabe essa perna esquerda aqui? Ela só vai correr quando essa perna direita aqui estiver totalmente restaurada, tá bom? Não adianta ela achar que ela vai correr e largar essa para trás, porque ela não vai. Então é bom que ela suporte a dor do seu irmão, para que depois juntos caminhemos com força. E isso vale em aspectos econômicos. Ah, não, meu irmão, mexe com o meu bolso não. Não mexe com o meu bolso não. Sim, se teu irmão está passando fome, se o teu irmão está passando necessidade, tira do teu bolso e dá para ele. Reconhece que a vida que você tem, o sustento que você tem, foi Deus que te deu, e aquele irmão que é parte desse corpo deve ter acesso também ao que Deus te deu. Se o teu irmão está sofrendo, não negue a ele, nem que seja um sustento, uma cesta básica, uma carona. Acho que ficou bem claro aqui que nós devemos ir ao nosso limite para ajudar o nosso irmão. Nós vamos ver no próximo capítulo que isso tem limite, sim, tá? Nós vamos estabelecer alguns protocolos. Mas, a princípio, o que precisa ficar claro aqui é: nós temos, como indivíduos, comunhão com cabeça. Mas essa comunhão se dá em um corpo, célula com célula, membro com membro, sistemas com sistemas, até que o corpo inteiro seja formado. O que nós precisamos entender até aqui é que o mal-estar de um membro afeta todos os demais, e por isso, nessa união sagrada, devemos fazer o que tiver ao nosso alcance pelo bem dos nossos irmãos em corpo. Tudo bem? Mas vamos agora para o terceiro e último parágrafo deste capítulo, e eu gosto de entendê-lo como um limite. Não vamos pôr limite, não. Vamos colocar como o bom senso desse relacionamento. Acho que bom senso é uma palavra bastante inteligente para esse terceiro parágrafo, que diz assim, acompanhe comigo, vai aparecer aqui na tela. A comunhão que os santos têm com Cristo não os torna de modo algum participantes da substância da sua divindade, nem iguais a Cristo em qualquer sentido. Afirmar uma outra coisa é coisa de ímpio, é blasfêmia, tá? A comunhão que os santos mantêm entre si não tira ou infringe o direito da pessoa ou título de posse aos próprios bens e possessões. Bom, ele estabelece dois limites aqui. O primeiro limite da primeira parte e o segundo é o limite da segunda parte. Ora, se estamos com Cristo, ligados a Cristo, e Cristo é Deus, Cristo é todo santo, é todo poder, é toda a vida, logo eu e você somos Deus, somos todo poder, somos toda a vida? Não! Quem disser uma coisa dessa está blasfemando contra o Senhor. Nós estamos unidos a Ele numa união milagrosa. Essa palavra existe? Milagrosa. Pronto, bem melhor. Ele continua sendo Deus. O nosso pecado não corrompe a sua santidade, mas nós também não fazemos parte da sua substância divina. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo Criador, e nós continuamos sendo homens, nós continuamos sendo criaturas. Ele continua sendo Rei e Senhor, e nós continuamos sendo servos, escravos, que amam o seu Senhor. O homem não é Deus, o homem não é dono de toda a vontade, o homem não é cabeça, o homem tem uma função, o homem é ferramenta. Não confundam estar no mesmo corpo com sermos a mesma coisa. Deus, ele é uma só substância com Cristo e é de uma só substância com o Espírito Santo. Ele é Deus trino e ele é Deus uno, e é uma relação grandiosa demais para que possamos compreender.
Nós sabemos que eles são três e são um, da mesma substância, eternamente existentes, tá? Não foram criados, são eternamente gerados, sempre existiram. Nós não. Se coloque no seu lugar. Não tente se igualar em divindade com Cristo, porque nós jamais deixaremos de ser sua criatura. Nós temos alguns atributos que são semelhantes a Ele, são compartilhados com Ele. Nós podemos, por exemplo, buscar a verdade, a santidade. Nós podemos amar, não é mesmo? Mas o amor que nós temos é o mesmo amor de Deus? Eu digo que ele tem características semelhantes, mas ao mesmo tempo ele é infinitamente distante e diferente. Ele é todo amor e nós somos semelhança desse amor, tá bom? Então esse é o primeiro limite que os nossos irmãos compreendem para esse texto, que participamos do mesmo corpo, mas não somos da mesma substância, somos criados por ele. E o segundo aspecto vai impor bom senso, como dissemos, limites a essa segunda parte, que é a parte do relacionamento entre os nossos irmãos. Vamos ler de novo aqui o que ele diz? Olha, a comunhão que os santos mantêm entre si não tira ou infringe o direito da pessoa ou o título de posse aos próprios bens e possessões. O que isso quer dizer? Olha, eu sou a mesma participante do mesmo corpo que o meu irmão. Logo, o que é dele é meu. A casa dele é minha. Eu vou deixar que ele trabalhe. Vou me mudar para a casa dele. Eu vou ficar tranquilo. Ele está trabalhando, eu vou ficar na minha. Ele tem que me sustentar. Ele tem que me ajudar. Não vou comprar um carro. Ele tem carro, para que eu preciso ter carro? Ora, vai trabalhar, preguiçoso. Nós fazemos parte do mesmo corpo e trabalhamos em unidade, sem infringir ou invadir a privacidade do meu irmão. Se ele trabalhou e comprou uma casa confortável, que ele usufrua desse bem. Quando você estiver passando por uma necessidade, que ele te ajude, mas que isso não sirva de motivo para que você vá lá invadir a propriedade privada do teu irmão. Enquanto viventes nessa terra, nós temos as nossas particularidades. Tudo bem? Então, quando ele diz aqui, não tira os direitos da pessoa, você não vai descumprir com a vontade do seu irmão, com o seu descanso, por exemplo. Você não vai pegar o teu celular e ficar perturbando o teu irmão também, porque você tem que respeitá-lo, tá bom? Como membros do mesmo corpo, nós temos limites. Esse dedo não vai para trás. Se ele for, ele quebra. Nós devemos respeitar os limites desse relacionamento. Ele diz aqui, não tira o direito aos seus títulos de posse ou aos próprios bens e possessões. Logo, compartilhamos este corpo, mas você tem que trabalhar. Você tem que ter o seu sustento. Aquela ajuda que nós oferecemos é quando você perde o emprego, é quando numa pandemia como essa, olha, quantas pessoas estão passando dificuldades, e se você tem como ajudar e não está ajudando, você está pecando, você está traindo o seu próprio corpo. É muito comum a gente ver irmãos dizer assim, eu quero trabalhar mais para ter uma casa melhor, para ter um carro melhor, um confortinho melhor. E se isso não interferir diretamente no seu relacionamento com Deus, não tomar o lugar de Deus, você continuar se dedicando a Deus e Deus te der força para isso, vá atrás, porque isso é bênção para a sua vida, tá bom? Isso aí não tem problema nenhum. Mas é importante dizer também, eu estou trabalhando para que Deus me use como ferramenta para abençoar o meu irmão. Ora, temos vivido isso, um pastor aqui de Brasília está se planejando para um projeto missionário, plantação de uma igreja no Panamá. Irmãos têm se reunido para fazer exames de sangue, ajudá-lo financeiramente. Isso é louvável diante do Senhor. Olha, Deus o deu o dom de pregar, de estar em tribos indígenas. Esse pastor em questão que estamos falando ficou entre... esqueci o nome da tribo agora. Por anos traduzindo a palavra ali. Deus deu a ele esse dom que não deu a mim.
Mas se Ele me deu uma condição financeira de ajudá-lo, eu devo fazer isso. Tá bom? Mas os nossos irmãos não podem também usar isso para invadir a privacidade, tomar posse do que é do seu irmão. Nós devemos buscar de Deus o sustento, a força e a direção. Tá bom? Nós vivemos em comunhão, socorremos uns aos outros, mas vamos ter bom senso, né, meus irmãos? Bom, o nosso estudo termina por aqui. Não é o estudo completo da confissão, temos muita coisa para ver anteriormente, nós ainda temos alguns capítulos que virão depois. Ainda sobre o capítulo 26, se a gente tivesse dias, ou quem sabe um semestre inteiro, poderíamos entrar em aspectos cada vez mais profundos sobre esse texto, poderíamos fazer a interpretação dos textos bíblicos que deram origem a esse texto. Isso aqui é um resuminho, isso aqui é um panorama, mas eu convido a você, no seio da sua casa, com seus familiares ou na sua devocional diária, abrir cada um dos textos e conferir se o que estamos dizendo é verdade. Afinal, a verdade está contida nas Escrituras. Tudo bem? Faça isso e viverás. Isso é um ato de prudência. Então, que esse estudo sirva para nortear um conhecimento e que a palavra sirva para fundamentar isso em sua vida. Esperamos você na semana que vem, onde trataremos sobre os sacramentos, que é uma das bênçãos de vivermos em comunhão, é um dos motivos que nós temos para congregarmos em uma igreja. E eu queria te desafiar a isso, meu irmão. Se você sofreu no passado, relacionamento com pessoas difíceis, se você foi humilhado numa igreja, se você foi expulso injustamente de uma igreja, não desista, não morra sozinho, faça parte deste corpo, conecte-se a uma igreja. Bom, isso é mandamento divino. Eu vou concluir lendo o texto que lemos na abertura, e que ele faça cada vez mais e mais sentido às nossas vidas. E em seguida eu oro encerrando a nossa aula. Romanos 12, versos 4 e 5 diz assim: porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes de um só corpo. Senhor, ajuda-nos a viver conforme a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos partes ativas desse corpo. Capacita-nos para amarmos os nossos irmãos. Que o amor que nos une a Ti seja o mesmo que nos une aos nossos irmãos. Que possamos ter os nossos olhos abertos para enxergar a necessidade do meu próximo, para termos compaixão deles. Dá-nos a palavra de sabedoria e instrução para instruí-los, para exortar, porque a Tua palavra é poderosa para isso. Que possamos, ó Pai, não sermos apenas crentes que demandam, mas crentes que participam dessa comunhão. Ó Deus, muito obrigado por ser cabeça deste corpo e nos darmos o privilégio de fazermos parte deste corpo. E que esta palavra transforme os nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Em especial, eu peço, Senhor, que cure os corações feridos de pessoas, ó Pai, que se desligaram de igrejas por qualquer motivo que seja, ó Pai. Precisamos estar em comunhão não só com o Senhor, mas com os nossos irmãos para que tenhamos vida. Por isso, se o nosso irmão já morreu por esse afastamento, ressuscita-o e transplanta-o ao seio da sua igreja, ó Pai. Que ele faça parte dessa comunhão dos santos. E que possamos olhar com olhar de misericórdia aos nossos irmãos. Entendermos que só estamos vivos se estamos juntos com os nossos irmãos e com o Senhor. Guarda essa palavra em nosso coração, em nossos corações. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem, meus irmãos.